Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa o horário, hoje começando nosso estudo bem mais tarde que o comum, que o usual, mas tive umas correrias aí que eu tive que fazer hoje e acabei me atrasando. Vocês participaram aí, quem pôde participar da live aí que a gente fez com a Vantage para conhecer um pouco da corretora e falar um pouquinho do Forex também, viu que a gente tinha aí esses compromissos e depois acabei tendo que fazer umas correrias aqui, mas peço desculpa, mas eu não ia poder deixar de gravar o estudo para vocês. Então hoje vai ser um pouquinho mais curto e objetivo, mas a gente vai lá, a gente vai gravar o estudo para que vocês possam aí ter a oportunidade de ter um estudo para fazer alguma coisa, para ter o norte para amanhã, que eu sei que é muito importante e a gente gosta de fazer isso. Só não esqueçam de deixar aquele like, curtir aí o canal, porque isso ajuda demais. Tá? Tô falando um pouco baixo por conta do horário já tem gente dormindo em casa. Mas deixa aquele like, curte o canal, que isso ajuda demais a gente e vocês é que fazem a diferença para esse canal crescer, tá? Então, sem enrolação mais, vamos lá para o nosso estudo, né? Hoje o preço teve uma movimentação bem interessante, né? O mundo inteiro caindo. Só como vocês puderam ver aí, foram coisas que aconteceram entre Irã e Estados Unidos, que a gente não tem nada a ver com isso. E por que que o reflexo é positivo aqui para nós, enquanto eu garanto que muita gente acabou tomando muitos stops hoje porque estava achando que o preço ia cair por conta das coisas ruins lá fora. Confesso a vocês, hoje eu tentei 2 vezes vender, e aí vi que não estava dando certo, o preço já estava indo para cima, porque afinal de contas, quem estava acompanhando a live viu que eu chupei uma bala imensa e perdi o baita trade que deu lá embaixo, que eu já vou explicar para vocês. E aconteceu isso, o mercado lá fora com essa crise aí entre Estados Unidos e Irã, e todo mundo com uma visão para um lado e o índice indo para o outro. Por quê? Se o mercado está ruim lá fora, os investidores vão trazer dinheiro para o Brasil. Então há um grande risco, né, do dólar cair e a bolsa subir, porque eles vão investir em mercados que não tem nada a ver com essa guerra. E o mercado brasileiro é esse mercado. Então por isso que acontece do nosso índice às vezes ir na contramão, e é por isso que eu digo para todos os alunos e para todo mundo aqui: parem de ficar comparando o índice Ibovespa com o S&P, com o índice americano. A gente não tem nada a ver com eles, tá? As economias funcionam ligadas? Funcionam, mas cada índice é uma coisa, tá? São coisas completamente diferentes e vocês não podem criar esse viés, vocês têm que operar o gráfico, que é o gráfico que importa para o nosso resultado acontecer, beleza? Então, bora falar aqui do que aconteceu hoje, tá? Hoje a gente estava com uma movimentação bem interessante no índice. E desde que ele abriu... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Aqui. Desde que ele abriu aqui, forçando essa descida, teve aluno que vendeu aqui nessa abertura e pegou a meta até lá embaixo, tá? Eu confesso a vocês que eu não faço esse tipo de operação, ainda mais em abertura. O que eu estava aguardando é justamente pela compra aqui. E quando a gente estava na live, eu pedi para o pessoal observar justamente isso aqui, ó, marcar gap. E sempre ficar atento a 50% de gap. Tá? Eu marquei, estava esperando, e na hora que aconteceu, a gente estava trocando uma ideia, eu estava fazendo alguma coisa na live, que eu acabei esquecendo de colocar a senha no Profit, e quando eu fui colocar a senha, o preço já saiu, andou, e eu não coloquei a ordem na pedra, acabei ficando de fora, que essa aqui era a compra do dia. Era uma compra que era a entrada aqui, com alvo no fechamento do gap do dia. Era uma espetacular compra. E teve uma galera que pegou essa movimentação aqui. Depois, o que aconteceu? Tive 2 momentos de venda. Um a gente comprou na live, que foi quando eu fiz essa venda aqui, ó, no swap desse imbalance aqui, nessa liquidez. Só que, por ser uma movimentação contra a tendência, eu protejo, tá? Ah, Emerson, mas você fala no teu operacional que não é para proteger. Sim, desde que eu tenha esse trade, por exemplo, esse eu não protejo. Agora, eu tenho fundo mais alto, tenho topo mais alto. Como que eu não vou proteger uma operação dessa? Se o fundo é forte, quem é que vai ser fraco? O topo. Então, isso tem que estar muito claro. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a venda aqui,
Eu fiz a venda, na verdade, no fechamento do gap, nesse fechamento aqui. Quando o preço esticou, eu protegi com 30 pontos, que é a proteção que eu faço. O preço andou, eu protejo 30 pontos, que é só para segurar. Acabou me tirando nos 30 pontos. E depois, quando ele seguiu subindo, teve uma aluna que comprou aqui, que foi muito inteligente até. Ela fez uma compra nessa barreira que tinha de preço com um stop curtíssimo e acabou saindo aqui no alvo dela, batendo a meta do dia. Ou seja, o Smart Money também compra rompimento, desde que você entenda o que o preço está acontecendo. Porque muitos estão vendo isso aqui como um rompimento, só que isso aqui não é rompimento, isso aqui é continuidade, tá? Numa tendência de alta. E ela viu uma oportunidade de entrar numa operação de rally, base e rally, tá? Então você tem essa oportunidade de fazer. Eu optei por não fazer, estava insistindo na venda. E aí foi quando depois eu tentei a segunda venda do dia, que foi justamente aqui, ó, nessa liquidez. Eu vendi aqui, nessa zona do preço aqui, sabendo que tinha essa outra liquidez aqui. E aí ele pegou a minha ordem e eu protegi com meus 30 pontos. E ele me tirou e teria estopado. Ou seja, errei 2 vezes, mas em ambas eu saí protegido. Saí com meus 60 pontinhos ali que deu, fazer o quê, né? Mas, como vocês veem aí, eu opero com 25 contratos, então tem que dar uma protegidinha. Então, serviu aí para pagar o cafezinho e para não ficar zerado na semana, porque essas foram minhas primeiras operações da semana, operações ruins, por isso protegidas, né? E depois teve uma terceira oportunidade que eu estava esperando, que era aqui, nesse 50% desse order block. Só que, infelizmente, aí ele não foi, tá? Não foi, e aí a terceira, eu não ia arriscar uma terceira operação aqui, como vocês sabem, eu opero no 50%, já tinha arriscado aqui nessa liquidez entrando no risco, tá? E poderia ter sido estopado, não fui, mas teria se eu tivesse mantido o meu stop. E por mais que essa operação aqui foi ruinzinha, ela teria pago a minha meta de 600 pontos, tá vendo? Por que eu optei por fazer essa venda? Eu queria fazer essa venda aqui em cima. Porque aqui eu tinha meu alvo, olha lá, meu stop de 150 pontos protegido e o meu alvo na região aqui desse imbalance, na região desse que na verdade minha meta era nessa zona aqui, tá? Na abertura do dia aqui, na máxima fechamento de ontem, que era mais ou menos isso aqui, ó, você pegar a região um pouco acima dos 50%. Eu não precisava que o preço fosse até os 50% da pernada. Eu só precisava pegar os meus 600 pontos que dava aqui, ou seja, era um trade bem plausível, tá? Era uma meta tranquila de fazer, mas que infelizmente o preço não pegou a minha ordem. E aí, como vocês sabem, era meio-dia, né? Mais de meio-dia, já era aqui, ó, 11h30, que foi a última tentativa do dia, não pegou depois que ele desceu. Aí acabou o dia para mim, tá ótimo, fica ali os 60 pontinhos, semana tá quase nada, mas tá positivo, então tem o mês todo pela frente e a gente não pode bobear, tá? E depois o preço subiu e como vocês veem aqui, ó, lembra que eu marquei para vocês esse imbalance aqui é lá de trás, ó. Isso aqui é o imbalance dos 5 minutos lá de trás, no meio do order block. Ele faltou pouco para chegar nos 50% do order block do 15 minutos e reagiu, né? Aí já sendo parte da tarde. Então, um movimento aí perigoso, né, por conta do horário. O que a gente tem agora para amanhã aqui, tá? Nós temos aqui, deixa eu colocar no 15 minutos, tá? Porque agora a gente vai trabalhar o quê? Deixa eu tirar esse range aqui, tá? Deixa esse imbalance aqui eu vou deixar como marcação do topo, tá, turma? Para vocês saberem que ali é o limite do topo. Aqui a gente não marca nada, por enquanto. Essa marcação aqui, a gente vai subir, porque agora a gente está trabalhando com esse range aqui. Nós temos 2 pontos de order block aqui no 15 minutos. O primeiro é esse cara aqui, que eu vou deixar com esse marcação de cinza, tá? Porque ele está acima dos 50%, tá? Então, que isso fique bem claro para vocês,
para vocês prestarem atenção. Ele está acima dos 50 e eu tenho uma região de liquidez aqui embaixo, tá? Então, essa é apenas uma referência. Aonde que eu tenho order blocks validados? Eu tenho esse cara do 15 minutos aqui. Inclusive, eu vou deixar ele marcado no 15 minutos, porque essa base do 15 ela é muito forte. Se a gente coloca nos 5 minutos, a gente vai ver que tem um monte de candle e pode causar confusão. Então, a gente vai deixar ela marcada como sendo do 15 minutos. E depois a gente tem também a extremidade, tá? E é a parte aqui debaixo da tabela, que a gente fala, né? A zona do rebaixamento, na verdade. Então, nós temos a extremidade lá de baixo. Para que a gente possa pensar numa venda no índice, que agora ele está indo morro acima, né? Afinal de contas, ele rompeu o topo aqui de novo, renovou o topo. Esse preço precisa perder essa mínima aqui. Só que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Quando eu falo perder mínima, não é ele fazer isso aqui e voltar, tá? Porque se ele fizer isso aqui, ele pode estar pegando um sweep de liquidez nesse order block aqui de baixo. Quando eu falo de romper, é o preço... Opa, eu sempre erro essa marcação aqui. O preço é fazer isso aqui, ó. Tá? Ir lá e voltar e depois vir. O melhor de tudo é que ele rompa esse order block, tá? Aí sim você vai ter uma... Ou não, tá? Se por um acaso ele mitigar os 50% do order block, deixa eu marcar aqui assim, deixa eu pegar aqui, ó. Com essa aqui que fica melhor. Se ele por um acaso fizer isso aqui, ó, tá? Pode ser que aí sim dê uma venda. Só que acontecendo isso, a gente tem uma compra daqui que pode buscar alvo até lá em cima. Tá? Então vocês têm que estar muito atentos a isso, as possibilidades. Se eu estou a favor da tendência, o que eu vou fazer? Esperar ele voltar o máximo possível para comprar. Eu não preciso ficar procurando por venda até o alvo, tá? Por quê? Porque você pode pegar uma super tendência, achar que você vai pegar uma venda aqui com o alvo lá embaixo, cria aquela expectativa na cabeça de que o alvo é teu e ele vai até lá, e aí o índice não consegue passar aqui de uma zona e acaba seguindo viagem, né? Ele acaba segurando aqui, seguindo caminho para cima, e você acaba sendo estopado. Por quê? Porque arriscou uma venda no lugar errado, achando que o preço poderia ir até lá embaixo, tá? A gente tem que cuidar da super tendência quando o preço está subindo, né? Então, a gente tem que levar em conta que o preço está fazendo isso aqui. Então, ele pode dar continuidade, tá? Por isso que eu falo, espera voltar e compra a favor da tendência. Agora que o preço se virou para cima, né? Agora a gente pode falar em esperar para entrar a favor do preço, tá? Então, essas são as principais marcações do índice. E lá na parte de cima, o que a gente tem aqui, ó? Qual seria o próximo alvo? Adivinha o que é que eu vou marcar aqui em cima? Ganha um desconto no treinamento, quem avisar. Quem adivinhar ganha um desconto no treinamento. Eu vou marcar o espaço em branco que ele tem aqui, ó. Esse espaço em branco, porque esse cara aqui pode segurar o preço e ele pode ser uma referência muito interessante para os senhores operar, tá? Os 50% do gap, tá? Prestem atenção nisso. Então, aqui que a gente tem as marcações do índice, ok? Essa liquidez aqui já foi, né? Tá trabalhando e inclusive ele coincide com uma coisa, tá? Essa liquidez que tá nesse topo aqui, ó, é uma zona bem importante, tá? Tem uma região de preço bem interessante aqui em cima, então seria um possível alvo de subida aí desse preço, tá? Então fiquem atentos a isso, beleza? E essa parte de baixo aqui a gente vai esticar ela um pouquinho, porque é um order block que ainda também não foi mitigado. Então, no índice que a gente tem para amanhã é isso. Deixa eu tirar essa aqui de trás, né? Limpar um pouco limpar as nossas marcações, colocar as marcações que a gente precisa fazer. Né? Não, deixa eu mudar aqui. Nós temos um boss aqui, tá? Então, que é para ficar bem claro e vocês verem que o preço está subindo, ok?
Então, para vocês saberem que aqui nós temos um BOS, ou seja, é uma renovação uma renovação aí de estrutura, né, no time frame maior. Na parte de cima, percebam, ó, nós tivemos candle de 15 minutos que fechou acima, então a gente consegue sim considerar um rompimento aí nessa zona. Então, essa parte de liquidez aqui, ela já foi capturada. Então, quando o preço voltar, ele vai embora para cima, tá? O que a gente pode fazer aqui nos 5 minutos é marcar uma regiãozinha interessante que tem aqui, ó, que vocês podem ver, que é esse aqui, ó. Imbalance que tem aqui, tá? Nos 5 minutos. Se por um acaso o preço vier aqui, ele pode estar fazendo inducement lá para buscar liquidez lá embaixo, ok? E aqui a gente vê que a região, ó, marcada nos 5 minutos, ela pode ser mais especificamente essa daqui, ó, tá? Usa aquele candle vermelhinho com o pavio do azul e aí tá tudo certo essa região aí de order block para a gente aguardar, ok? Dólar. O dólar fez uma mitigação bem interessante de manhã, deu um belo num trade na compra aqui, nesse sweep aqui, ó, ele desceu, fez o sweep no fundo, fez todo mundo acreditar que ele ia descer, depois ele foi embora para cima, deu uma bela de uma compra. Depois teve aluno que vendeu aqui, também pegou essa vendinha, que você tinha uma venda aqui nesse topo para buscar o fundo. Então foram duas operações aí que foram bem interessantes no dólar, tá? O que a gente tem aqui, ó, no dólar? O dólar, agora ele está fazendo, ele está querendo vir fazer o choque. A gente vai deixar nessa região aqui, que essa região aqui ela é importante, tá? Porque assim, ó, é esse fundo aqui que precisa acabar para que ele possa dar uma venda. Ele veio aqui, ó, pegou a liquidez que foi deixada aqui, veio testar essa região e está voltando, tá, turma? Só que percebam que ele está consolidado. E aqui, ele está uma região ruim, até para a gente marcar a order block. Vamos dar uma olhadinha no 15 minutos, que é o gráfico maior, né? Para ver o que a gente pode fazer. A gente tem aqui esse imbalance. Nós temos aqui, ó, o topo e o fundo, que é a região que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Estamos acima da região de 50%. Tem uma região aqui que eu não posso deixar de considerar, que é esse imbalance aqui, tá? Apesar de ele estar nos 50%, eu não posso deixar de considerar ele, ok? E aí depois a gente tem as regiões ali de baixo, né? Tem um order block aqui, lá na extremidade, né? Aqui nessa região. E nós temos um aqui também, ó, nessa zona aqui, tá? Vou deixar marcado essa região toda, porque é uma região importante aí que vocês precisam se atentar, ok? Também pode ser um movimento bom de compra se o preço vier fazendo essa mitigação aqui para você dar uma continuidade no movimento. Só que se ele perder esse fundo, vocês podem esperar por uma movimentação talvez de pegar liquidez aqui nessa região para voltar a cair, ok? Eu não vou marcar order block nenhum aqui porque ele não rompeu esse fundo, tá? O que vocês precisam prestar atenção aqui é no que o varejo faz. O que o varejo faz? O que a gente tem no 15 minutos aqui? Uma senhora de uma LTB, tá? Então só fiquem espertos com essa marcação aí, para não caírem na armadilha dessas LTBs aí, e com isso tomar na cabeça aí por operação errada. Aqui na parte de cima, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa região aqui. Essa extremidade aqui como sendo o próximo alvo
de uma possível subida aí do preço, tá? Então, aqui é um movimento interessante. E depois lá em cima a gente tem essa basezinha aqui, tá? Que também é um movimento que o preço pode ir buscar. Beleza, galera? Então era isso. Falei que o estudo ia ser mais curtinho, mais resumido, mas acabou sendo longo, já está com 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente noite para vocês. Um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.